Fatores agora de proteção. Então, Lorena, você falou dos fatores de risco. Mas tem fatores de proteção? Claro que tem. Quais seriam esses fatores de proteção? A autoestima mais elevada. A gente sabe que muitas pessoas com baixa autoestima, e essa baixa autoestima reduz o senso de autoeficácia que a pessoa deve e pode ter. Lorena, o que significa isso, autoeficácia? É a minha ideia de capacidade, é a minha ideia única, apropriada de que eu sou capaz. Infelizmente, a baixa autoestima, ela acaba fazendo ali um processo de interferência no nosso senso de autoeficácia. Porque a autoestima e a autoeficácia, elas andam juntas, elas são companheiras. Então, quando a gente tem uma autoestima elevada, e aqui eu não falo dos processos de vaidade, a vaidade é um aspecto da nossa autoestima elevada. Mas quando eu tenho a minha autoestima elevada, eu também acabo interferindo no aumento e aumentando o meu senso de autoeficácia, a minha ideia de capacidade, de que eu posso produzir, que eu sou capaz de enfrentar uma determinada situação. Ter bom suporte familiar, vínculos sociais bem estabelecidos na família e com amigos. Esse é um grande fator de proteção. Nadar, remar, principalmente, eu digo para vocês, remar sozinho sempre será mais difícil. Então, quando eu tenho uma família trabalhando junto, quando eu tenho uma família ao lado dessa pessoa, quando eu tenho um bom suporte social, esse vira um fator de proteção. Religiosidade, independente da afiliação religiosa. E aqui eu coloquei para vocês produção de sentido. A gente verifica que nos nossos aspectos sociais, a espiritualidade, a religiosidade, ela é um lugar em que se privilegia, em que prevalece a produção de sentido. Então, a gente tem um sentido de viver, né? Através dessa área da nossa vida, independente de qual for o segmento religioso. Tanto é, eu sempre falo, eu sempre venho abrindo aqui, nos lugares de fala que eu sou convidada, que a medicina, já tem uns 4 anos, a medicina ela sempre vem trazendo nos seus principais congressos brasileiros de medicina, nos congressos estaduais, nas lives que nós tivemos ao longo desse processo de pandemia, medicina e espiritualidade, né? E a medicina, ela tem olhado, é uma doutrina clássica, né? É uma ciência extremamente clássica, mas que vem trazendo para o seu rol a espiritualidade como um aspecto que deve ser considerado, tá bom? A ausência de doença ou transtorno mental, obviamente isso é um fator de proteção, né? Por tudo que eu já conversei com vocês. A empregabilidade, então isso me gera um suporte ambiental. Quando eu falo de empregabilidade, eu também posso falar aqui, olha, de processos sociais, da tipo da comunidade, da minha comunidade, do processo cultural. Então, tudo isso eu também posso estar colocando junto com empregabilidade. Ter filhos, gente, isso é um fator de proteção, tá? Isso não significa que é a segurança para não se tentar nada, mas é um fator de proteção, porque produz também sentido para a pessoa, né? Ele produz sentido no quesito em que eu não estou sozinho no mundo, alguém depende de mim, então ele tem uma certa hesitação, mas isso não significa que é a garantia para não se tentar ou não se fazer. Senso de responsabilidade com a família, que é o nosso significado de papel e função, né? A minha importância dentro da família, o meu papel dentro da família. Então, tem um papel de significado dentro da família, no meu contexto social, é um fator de proteção. O início da maternidade e da paternidade também é um fator de proteção, né? Capacidade de adaptação positiva, que é aquilo que eu falei para vocês. Veja, na nossa condição humana, eu vou explicar para vocês lá na frente, a dor, ele é um processo na nossa condição humana. Mas o enfrentamento da dor ou das dificuldades também. Então, nós precisamos ter estratégias de lidar com as nossas pequenas dificuldades,
para cotidianamente a gente também poder lidar com dificuldades maiores. Mas existem algumas pessoas, seja pela cultura, pela falta de manejo, seja pela cultura, pela dificuldade própria, não tem uma capacidade tão positiva e adequada na resolução de problemas e na adaptação frente às dificuldades. E quando esse paciente está tratado, quando esse paciente está assistido, quando essa pessoa está assistida por alguém, você tem uma relação terapêutica positiva, independente do profissional, tá? Vamos lá, mitos e verdades e comportamentos suicidas. Eu falo mitos porque são aquelas ideias que normalmente a gente acredita que seja verdade, mas que não é. E quando eu falo do conceito de verdade, aqui é um conceito amplo, mas aquilo que está mais próximo dos dados e daquilo que a gente tem mesmo como fato. Então, mitos. Quem nunca ouviu dizer, por exemplo, que quem quer se matar não avisa, vai lá e faz, né? Então, não é bem assim, eu já expliquei para vocês, tá? Um suicida quer realmente morrer? Quantas vezes a gente verifica? Não, isso ele não quer morrer, não, ele quer chamar atenção. Mas, independente de querer morrer ou de chamar atenção, é um paciente que está em manejo de suicídio e a gente precisa, na verdade, acolher esse paciente, essa pessoa. Suicídio é um ato de covardia, é um ato de coragem, né? A gente fica aí nesses discursos de que ele foi muito corajoso, ou ele é muito fraco, ele é muito covarde. O suicida, ele tem que estar deprimido, então não é obrigatório. O paciente que comete suicídio, ele não tem obrigatoriedade de estar deprimido, tá? É uma vulnerabilidade estar deprimido. Ele não tem nada, isso é frescura, e vai chamar atenção, isso daí é mente vazia, quem quer se matar vai lá e se mata. Então, são discursos que normalmente a gente encontra por aí, que na verdade difere da realidade. Mais uma vez eu vou aqui solidificar com vocês, muito mais do que um discurso de morte, existe um discurso de dor. Mas o que é que a gente encontra como fato? Como um princípio próximo a uma realidade. O suicida não quer morrer, ele quer parar de sofrer. Esse é o primeiro estágio. Normalmente, na maioria das vezes, o paciente, ele quer parar de sofrer. A pessoa, ele quer parar de sofrer. Ele encontra, no último tópico que vocês estão vendo aí, o suicídio é visto como uma solução. Ele, na mente dele, na realidade dele, na cabeça dele, ele já tentou várias outras coisas e o resultado não foi como ele imaginava. Então, ele verifica no suicídio como uma solução dos seus problemas. Ele, na maior parte das vezes, é um paciente que ele está querendo aliviar uma dor, ele está querendo acabar, extinguir uma dor, tá? A melhora após a crise não significa que o risco passou, claro que não. Então, a gente precisa ter atenção. Não é porque o paciente saiu da crise de ideação suicida que esse paciente precisa ter desatenção. Não, pelo contrário. Eu preciso ainda manejar essa pessoa, tanto no meu seio familiar, no meu seio social, quanto terapeuticamente, através dos cuidados dos serviços de saúde, para que esse paciente esteja fortalecido o suficiente. Tanto que existe um tópico chamado prevenções de recaída, que eu não coloquei aqui nessa nossa apresentação por conta do tempo, que é toda uma estratégia de trabalhar o paciente que tem ideação de morte, morrer ou tentativa de suicídio, tá? E geralmente existe sinalização sobre a intenção suicida. Sim, tem. Talvez na distração do dia a dia, na correria do dia a dia, ou até mesmo por a gente achar na nossa ideia minimalista de achar que é para chamar atenção, a gente acredita que nada vai acontecer, tá? Vamos lá. E aqui a desesperança. A gente está no meio do caminho, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente cumprir o nosso horário. Desesperança como um caminho para o suicídio, né? O que é que a gente entende como desesperança? Uma cognição, uma crença, né? De um futuro sem perspectiva. Ou seja, eu não tenho nenhuma previsão ou nenhuma constatação de que algo bom vai acontecer, né? E está diretamente relacionado
a nossa intenção suicida, tá? A desesperança, ela pode ser compreendida como uma crença pertinente ao esquema de suicídio, que quando ela é ativada, ela recorre a recursos cognitivos que reforçam, como, por exemplo, eu não tenho ninguém, como para estar vendo que eu sou uma pessoa sozinha mesmo, por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir fazer, ou o paciente, ele está tão mal, porque o que acontece? Na crença da desesperança, da tristeza, nós não ficamos tristes somente psicologicamente, nós ficamos tristes também neurobioquimicamente. Então, o nosso cérebro, ele começa a fazer sinapses diferentes e a gente também inibe uma parte do nosso cérebro a encontrar novas soluções para a resolução dos nossos problemas, tá bom? O indivíduo que apresenta a crença de desesperança tende a prever o futuro sem perspectivas. Ele é um paciente apático, ele é uma pessoa que vai ter uma apatia tanto na sua perspectiva de futuro, quanto uma apatia emocional. E perde a motivação pela vida e vê o seu desejo de viver, ou de construir, ou de conquistar coisas arruinadas. Questões que ajudam a avaliar a intenção suicida. E aqui vamos lá. A pessoa em ideação suicida podem dar indícios que precisem de ajuda, a gente já conversou amplamente sobre isso. Então, comunicação e diálogo. Nosso julgamento fica para a gente com o paciente ou com uma pessoa que você verifica um discurso similar, seja de morte, morrer ou a intenção direcionada ao suicídio. Nosso julgamento não cabe. Então, a gente precisa estabelecer frentes de diálogo e comunicação. Ponto. Ouvir, mostrar empatia, ficar calmo. Quem não pode se desesperar é quem está acolhendo. Então, se você não consegue ficar calmo, chame, peça ajuda a outra pessoa para fazer o acolhimento desse paciente que está em ideação suicida. Então, eu preciso estar calmo. Se eu não tenho essa condição de estar calmo, se eu não tenho a condição de deixar o meu julgamento bem guardadinho, bem quietinho, então a gente pede ajuda. Ninguém trabalha sozinho, né? Então a gente precisa pedir ajuda. O processo de empatia, eu vou aqui fazer um destaque rapidinho, porque a empatia, ela não é inata do ser humano, não, viu, gente? É construída. Eu construo a minha prática empática, ou eu desenvolvo o meu sentimento de empatia. E essa construção, esse desenvolvimento vem de casa, das minhas experiências e dos meus modelos, principalmente os meus modelos parentais. Mostrar a importância na demanda do outro e verificar o grau de risco. Mostrar a importância é, se eu vou me colocar para ouvir aquela pessoa, se eu vou me colocar para ouvir a pessoa naquele sofrimento, naquela demanda, eu preciso estar ali, naquele momento, mesmo que sejam alguns minutinhos. Mas eu preciso estar onipresente e onisciente. Para isso é mostrar a importância na demanda do outro e verificar o quão intenção ele tem de fazer o processo do ato suicida, tá? Perguntar sobre pensamentos e tentativas anteriores, sem julgamento. É a primeira vez que você passa por isso? É a primeira vez que você pensa dessa forma? Você já tentou alguma outra vez? Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui somente para te ouvir, quero entender o que se passa em sua mente. Então, a gente pode elaborar discursos assim, tá? Explorar outras possibilidades além do suicídio, trazer junto a essa pessoa outras possibilidades. Você já pensou em conversar com alguém? Você já procurou um psicólogo, um psiquiatra? Você já foi na sua unidade no serviço procurar um médico? Você não quer falar com alguém sobre isso? Tem outra forma de resolver esse problema que você está vivendo? Verificar os aspectos clínicos mais relevantes. É um paciente com transtorno? Esse paciente está em crise? Ele não está medicado? Ele não está? E aí a gente vai para sinais e sintomas. Vamos ver aqui os aspectos. Mudanças bruscas em traços de personalidade. Quando eu falo traço de personalidade, eu não estou falando de tipo de personalidade, tá bom? Traços são aqueles aspectos que têm, de alguma maneira, uma certa mudança ao longo do nosso desenvolvimento. É aquela pessoa, é muito mais do que o meu humor, é a união do meu comportamento com o meu humor.
Então, é aquela pessoa que muda, inclusive, a sua forma de ser, né? A sua forma de se expressar, a sua forma de se comportar, tá? Manifestações de alta ansiedade ou de traços deprimidos, é aquele paciente que começa a ter crises de ansiedade, aquele paciente que aumenta o discurso da ansiedade ou que ele está muitíssimo deprimido. Queda no desempenho funcional, queda em casa, no seu desempenho, nas atividades de casa, no seu relacionamento, na comunicação e na expressão social. Então, é aquele paciente que vai ter uma queda no seu desempenho funcional, tá bom? Perda no interesse nas atividades que antes eram prazerosas. Então, coisas que ele fazia, que davam motivação e prazer, e que hoje, ele não sente mais nenhuma emoção vinculada a prazer por isso, tá? Comportamentos de isolamento, seja afastamento da família, parceiros, amigos, ou até mesmo no trabalho. Aquele paciente que volta e meia está colocando um atestado, ou aquele paciente que justifica a sua falta e que está perdendo o seu desempenho produtivo, tá bom? Seja acadêmico, seja profissional, laborativo. Fazer comentários autodepreciativos frequentemente. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Ah, se eu morrer, quando chegar só a notícia que eu morri, vocês vão ver, né? Ah, isso daí, meu filho, quando eu morrer, isso passa logo. Eu estou vivendo isso aqui, mas quando eu morrer, já passa. Então, são comentários autodepreciativos. Mostrar-se desesperançoso frente ao futuro. Ter uma visão negativa sobre a vida ao futuro, tá bom? Falar sobre a morte, falar sobre pessoas que morreram, mostrar interesse no assunto, mas isso de forma frequente. Um momento ou outro, não, mas de forma frequente. Se a gente verifica que aquela pessoa está insistindo nesse tema, isso chama a nossa atenção. Se não for um pesquisador, né? Falar de maneira clara ou implícita que tem vontade de morrer, alerta vermelho. Questionamentos positivos. E aqui é para todos vocês. Alguma vez você já tentou se matar? Ou alguma vez você teve um pensamento de morrer, né? Você pensa ou já pensou em morrer? Qual foi a intensidade disso, né? Você se sente triste, frustrado, tá? Ou com uma raiva que você não consegue controlar? Qual é a intensidade disso? Você já conversou com alguém sobre como você está se sentindo, tá? Você já buscou alguma fonte de informações, né, sobre morte ou estratégia de se matar? Isso aqui, obviamente, é uma mescla de alguns questionamentos que a gente pode fazer, desde o paciente mais explícito no seu discurso de morte e morrer, quanto aquele paciente mais, vamos dizer assim, mais tímido nesse sentido. E agora, vamos lá. O profissional da saúde como interlocutor para a pessoa em sofrimento. Para nós, profissionais de saúde, o que é que a gente precisa, o que é importante? Identificação do risco do paciente. Então, se eu identifico que existe algum risco, não importa se baixo risco ou alto risco, eu preciso imediatamente começar a produzir alguma forma de acolhimento para esse paciente. Mais uma vez, não faça nada sozinho. A gente precisa, de forma muito multidisciplinar, intersetorial, cuidar desse tema, tá bom? Não precisa fazer alarde. A gente, enquanto profissional, a gente busca os nossos recursos. Com a pessoa, com o paciente em si, a gente vai estabelecendo uma relação de segurança. Promover um ambiente acolhedor em que a pessoa tem apoio. Então, eu preciso me sentir segura, eu preciso saber que eu não vou ser julgada por estar pensando sobre isso, né? Ser um facilitador para o diálogo e também o encaminhamento para os serviços especializados. Então, eu preciso entender o que é que eu tenho na minha rede, seja na minha rede de saúde, na minha rede de assistência social, o que é que eu tenho de dispositivo disponível para o acolhimento desse paciente. Direcionar o processo de hospitalização quando faz necessário. Gente, isso aqui é um ponto importante, tá? Se a gente percebe que o paciente ou que a pessoa está com um alto grau e tem uma identificação nesse risco do suicídio, a gente precisa saber o momento que a gente
precisa encaminhar esse paciente para um serviço mais especializado. Não fique com isso nas suas mãos, porque a gente não tem, como eu disse para vocês anteriormente, como evitar necessariamente o suicídio. A gente tem como prevenir, a gente tem como trazer tratamento, encaminhamento justo e adequado para o paciente, para a pessoa que está sofrendo. Então, a gente também tem que saber o momento em que, até na comunicação com a família, o momento que a gente não pode arriscar mais, tá? Transmitir esperança sem dar falsas garantias e não fazer promessas que não possam ser cumpridas. Então, se você chega para a pessoa e diz que você, naquele momento, você está disponível para ajudar, se isso não for uma verdade, então comece a elaborar melhor o seu discurso. Diga que você pode ser ponte para ele encontrar um lugar que ele pode ser cuidado. Então, a gente nunca dá falsas garantias, mentiras jamais, somente para sustentar que aquele paciente não tente nada contra a própria vida. Porque na hora que ele entender, na hora que ele se frustrar diante de um discurso, de uma promessa que não foi cumprida, a motivação ou a vulnerabilidade dele vai ser maior, tá? Expressar disponibilidade de escutar sem o julgamento, evitar insultos, culpabilização, representações morais. O acolhimento é nada mais, nada menos do que receber o outro diante de sua demanda. Não tem espaço para julgamento, não tem espaço para as nossas representações morais, não tem espaço para aquilo que a gente acha que tem que ser feito. É receber a pessoa. O discurso de dor encoberto pelo discurso de morte. Vamos lá? O processo de dor, ele é um processo inevitável. Eu falo para todos, né? A nossa condição humana nos coloca em várias outras condições, como, por exemplo, apresentarmos algum grau de dificuldade desde o bebezinho, que está completamente um neném dependente, que se faz um xixi, faz um cocô, se está com fome, se está com cólica, ele precisa chorar para alguém lá socorrê-lo, até quando a gente vai se desenvolvendo e a gente vai crescendo. Então, muitas das vezes, a gente tem uma dificuldade no nosso ambiente mesmo familiar em elaborar crenças sobre dor. Mas, necessariamente, a gente não inicia com a dor. A gente inicia com o processo, por exemplo, de frustrações. Eu falo sempre, né? Nós precisamos ser adultos bem frustrados, pais bem frustrados, para ensinarmos bem as frustrações para os nossos filhos. Então, a frustração, ele me coloca, seja para um sentimento de tristeza, seja para um sentimento de perda, seja para um sentimento de não capacidade. Então, eu preciso cuidar das minhas frustrações. Eu preciso entender que a frustração é um recurso na minha condição humana. Da mesma maneira que a dor, que pode vir, a dificuldade que fatalmente virá, mas principalmente a minha capacidade, de uma maneira ou de outra, em enfrentar essa dificuldade, ou essa perda, ou essa dor. Necessariamente não vai ser o resultado que eu desejo, mas que eu preciso ter foco na minha capacidade. Nós precisamos mostrar ao outro, aos nossos filhos, aos nossos parceiros, aos nossos pacientes, o quanto ele é capaz, nas determinadas situações, em enfrentar suas dificuldades, mesmo que o resultado não seja exatamente aquilo que ele espera. Então, o sentido e o significado da dor, ele é coletivo e ele é individual. Ele é coletivo porque, um exemplo, em algum momento de nossas vidas nós perderemos um ente querido. Quando a gente fala da perda, eu falo de muitas perdas, tanto reais quanto perdas simbólicas. Então, perder alguém, perder um ente querido é um evento coletivo, né? Algo que todos nós vamos passar em algum momento de nossas vidas, mas é também um sentido e significado de dor individual, porque cada um vai sentir de uma maneira diferente, tá bom?
Então, quais são os sentimentos que mais a gente visualiza? Tristeza, raiva, frustração e a desesperança. Toda situação é passível de cuidado e acolhimento. Não existe nada, absolutamente nada. A gente pode não ter a resolução daquele problema naquele momento. Ou a gente pode não ter a resolução daquele problema. Contudo, toda situação de sofrimento, toda situação de dor é passível de cuidado e de acolhimento, tá bom? Ressignificar a dor e o sofrimento, que é desenvolver habilidades emocionais e socioemocionais. Isso a gente precisa fazer desde lá pequenininho, quando os nossos pais, tutores, cuidadores diretos começam a nos mostrar como enfrentar as pequenas dificuldades do dia a dia, seja dentro de casa, na escola, em alguma situação. Mas quando isso não ocorre, eu preciso desenvolver habilidades emocionais e habilidades socioemocionais para o meu significar da dor e do sofrimento. Ou seja, eu não tenho como muitas vezes evitar a dor, mas isso não significa que eu vou ser arrastada por ela. Eu posso enfrentar, elaborar, eu posso passar por essa dor. E nada existe que seja eternamente, a não ser o processo natural de morrer. Tudo é passageiro, seja a dor e a alegria. Em algum momento, eles vão passar e a gente vai viver tudo de novo, tá bom? Tente não fazer julgamentos e cobranças ou dar conselhos que se baseiem na sua experiência. Acolhimento é só receber o outro. Não diminua o problema dele. Às vezes ele pode justificar que ele quer morrer por algo que para você é muito pequenininho. Mas isso não significa que é assim que ele sente, tá bom? Conduza a pessoa na busca de ajuda profissional. Isso é super importante. Não tente fazer tudo sozinho, tá? Então, ela pode não conseguir tomar iniciativa sozinha. Você pode ser aquela pessoa ponte para que ela chegue no serviço e cuidado adequado. Já no finalzinho, vamos para o final, recursos para a gente utilizar com a equipe de saúde. Algumas recomendações. Para gestão e serviços. Promover capacitações para os profissionais de saúde incorporar e aprimorarem o cuidado para o tema suicídio, tá? Disponibilizar material técnico informativo para as equipes, então isso facilita muito, tá bom? Ampliar as percepções para abordagem assertiva do tema acolhimento, escuta qualificada, comunicação assertiva com as pessoas envolvidas. A gente começa a inserir, né, no impacto social e diminuir tabus e preconceitos. Para profissionais assistenciais, desmistificar os transtornos mentais, conhecimento e quebra de tabus. A gente precisa conhecer, né? Então, desmistificar as várias doenças e transtornos mentais. Garantir o acesso ao tratamento adequado. Então, dependendo, eu avaliei esse paciente, agora eu vou falar como profissional de saúde. Avaliei esse paciente, o que é que esse paciente precisa nesse momento? Qual é o serviço mais adequado para o encaminhamento desse paciente? Se ele precisa ser medicado, a psicoterapia, terapia em grupo, se eu preciso acessar outras redes que vão alinhar com o meu serviço de saúde. Sensibilizar o juvenil sobre o perigo das substâncias tóxicas. Eu falo juvenil, mas eu estou falando das pessoas, porque hoje o uso e o abuso de álcool e outras substâncias está cada vez mais precoce. Então, a gente começa desde o cuidado da nossa criança e adolescente, tá bom? Prestar atenção nos sinais e sintomas, buscar ajuda ao primeiro sinal de alerta. Não trabalhe sozinho. Monitorar e obter colaboração da pessoa, ou seja, do próprio paciente, e a intenção suicida, a colaboração de familiares e de outros profissionais, tá? Elaborar um plano, quando possível, se dependendo da sua área na assistência, elaborar um plano de segurança identificando gatilhos. Isso não é uma coisa tão complexa, não. É uma coisa simples que você vai fazer com o próprio paciente ou com familiares, até numa sessão, numa consulta, num horário coletivo, que é um plano de segurança identificando os gatilhos,
os eixos de vulnerabilidade para o suicídio, diminuindo os fatores estressores para aumentar o apoio social e visualizar, né, dando visibilidade também aos contatos emergenciais. Repetir a avaliação de risco, como eu disse para vocês, uma pessoa que tenta uma vez não significa que ela nunca vai tentar. Depois que passou da crise, a gente ainda precisa de um tempo para avaliar esse paciente, estimular e encaminhar para a psicoterapia e verificar a adesão ao tratamento. Eu falo psicoterapia, mas qualquer tratamento necessário para essa pessoa. Por fim, o que eu quis dizer para vocês, o que eu quis montar para vocês como uma estratégia é que a gente precisa identificar, a gente precisa avaliar, a gente precisa encontrar manejo, desenvolver manejo, estratégias de manejo, acompanhar pessoas afetadas por pensamentos e comportamentos suicidas, bem como, obviamente, todos aqueles que fazem parte da vida desse sujeito, e promover habilidades socioemocionais. Tá bom? Finalizei a minha apresentação. Espero que vocês possam ter aproveitado esse momento para a gente ampliar o nosso discurso sobre suicídio, né? E que eu quero deixar muito aqui registrado que a gente não está falando somente sobre morte, a gente está falando de dores, dores simbólicas, que precisam ter espaço de escuta, que precisam de acolhimento, né? E principalmente, quando a gente trabalha o tema suicídio, a gente precisa entender que a gente não trabalha sozinho. Gestores, pessoas, comunidades, profissionais, precisamos nos unir para a gente poder prevenir, criar estratégias de prevenção que sustentem, né, o tema, para a gente cada vez mais se afastar desses índices vinculados ao suicídio. Tá bom? Muito obrigada.